Obrigado, Márcia, pela ideia, e pela oportunidade de a gente falar um pouco sobre o GlobalX aqui. E agradeço também a Judith e ao Fred pelas duas primeiras apresentações, que tornam a minha mais fácil, de uma certa maneira. Quer dizer, 15 anos é um tempo grande, entende? Quer dizer, esse ano a gente, como a Judith falou, pela primeira vez o seminário anual da Rede GlobalX vai se dar num país do norte. No norte, não no norte geográfico, mas no norte geopolítico. Já fizemos na China 2 vezes, passamos pelos BRICS inteiros, rodamos a África. E, no início, a ideia era que a gente centrasse não nos países do norte. E por que isso? Qual foi a lógica dessa ideia? Aí tem a ver um pouco com a concepção e a ideia inicial do GlobalX, e eu tendo a concordar, como quase sempre, com a minha amiga Judith, quando ela coloca como, talvez, o marco intelectual mais importante na história do GlobalX a figura do professor Christopher Freeman. Tá? Mas eu também concordo com você que eu acho que ele é o guia maior, e ele, as ideias dele, de uma certa maneira, geraram o GlobalX. A gente tem o Lundvall como o cara que pegou o negócio e empurrou de uma forma brilhante, com problemas como todos nós temos na vida, mas brilhante ao longo de 15 anos. Por trás está um pouco as ideias do Freeman. E eu me lembro, alguns anos antes, o Lundvall, antes disso, ele coordenava uma outra iniciativa na Dinamarca, que vários de vocês conhecem, chamada DRUID, Danish Research Unit on Industrial Dynamics. E um belo dia chega um convite aqui do Lundvall, depois eu vi que foi para outros lugares, e que o Lundvall vai dizer, olha, o Freeman disse que você tem que parar com essa ideia de fazer uma coisa só de europeu. Entende? Tem conhecimento no mundo, que é muito importante e que você não leva em conta. E vocês, aí ele resolveu, pela primeira vez, convidar algumas pessoas indicadas pelo Freeman para ir para esse DRUID. E os primeiros forasteiros do DRUID fomos eu, Helena, Judith e Rodrigo, e Gabriela e Alexandre Vera Cruz. Quer dizer, foi uma invasão latino-americana, uma minoria que avassaladoramente perdemos, num ambiente de debate bom, teoricamente competente, mas eminentemente europeu, óculos europeus. E eu acho que, de uma certa maneira, isso marcou um pouco a percepção, e o próprio Lundvall, mais para frente, eu estou dizendo um pouco isso, porque a América Latina é importante para o GlobalX mais que as outras regiões do mundo. Ele mesmo chegou a reconhecer, até então ele nunca tinha saído da Europa, que as primeiras viagens que ele fez fora da Europa foram uma para o México, e uma outra em 2000, que ele teve aqui no Rio, num seminário que a gente organizou para um livro que depois editamos em 2003. Eu, Helena e a Luca Maciel. E depois dessa passagem pelo Equador, digamos assim, saída, a ideia de se constituir uma rede global, ela começou a pegar corpo, e o Lundvall, sem dúvida, ele liderou, chamou um pequeno workshop em Aalborg, em 2002, o Nelson estava lá já também, o Freeman não foi, porque naquele momento ele já não viajava mais. Mas antes disso, teve um outro fato importante, que foi os 80 anos do Chris Freeman, um pequeno seminário, onde o Lundvall também estava, na cidade de Lewis, e que poucas pessoas também, a Gabriela e o Alexandre estavam, ex-alunos dele, e o Freeman fez um discurso muito poderoso no final. Poderoso, acho que até se encontra hoje na internet, porque o Luke Seth chegou a gravar esse discurso. Poderoso no plano político, mostrando, por exemplo, como foi a infância dele e como ele, com o pai, que era mineiro em Sheffield, ele ia na porta de fábrica fazer piquete, e como o desemprego que antecipou o estouro da Segunda Guerra Mundial, ele calou fundo na memória e na vida acadêmica do Freeman. Então, o ponto principal... Pois não. A data disso foi o seguinte, foi o aniversário do Freeman,
de 80 anos, foi 11 de setembro de 2001, né? O dia das bombas nas torres. Né? E logo depois foi feito, no dia seguinte ao aniversário, começou o seminário. A gente viajou à noite aqui. Foi a vez que eu entrei mais fácil na Inglaterra na vida. Achei que ia ser mais difícil, não tinha ninguém. Ninguém viajava no mundo inteiro. Mas, enfim, isso é um passant para dizer que a marca principal do Globelix, para mim desde o início, é essa noção de você vincular os 3 temas conjuntos que estão no nome: sistema de inovação, aprendizagem, criação de capacitações, perpassando a questão do desenvolvimento. Então, é desenvolvimento que é o eixo central dessa discussão. Né? E não é à toa que, por exemplo, uma das coisas que saiu do Globelix, que tem um relativo sucesso, vários de vocês já apresentaram artigos, é uma revista que é editada pelo Joseph, nosso parceiro indiano, chamada Innovation and Development. Né? Quer dizer, a questão do desenvolvimento, ela perpassa toda a discussão, e mais que isso, ela perpassa no sentido de que o conhecimento ele está em todo lugar no mundo, né? E que a noção principal que nos leva a estar junto é compartilhar esse conhecimento, né? A interação e o coletivo que o Fred mostrou na apresentação dele. Quer dizer, a ideia do coletivo, de que nada se constrói sozinho e de que você tem que criar um ambiente em que todo mundo se sinta à vontade. Então, talvez o grande ponto que eu acho desses 15 anos de Globelix é ele ter sido até agora muito feliz no sentido de incluir, né? Quer dizer, o número maior de participantes na rede Globelix, em seminários, que mandam application, etc., é de indianos. Tá? Os brasileiros estão muito perto ali, os argentinos estão em terceiro, tá? Mas os indianos estão na frente. Dividi entre o número de habitantes. E o número de habitantes? O número de habitantes do Uruguai talvez esteja bem aí, tá? Uma situação muito boa. Mas, então, essa questão do desenvolvimento e das questões do desenvolvimento, trazer isso para a agenda da inovação, percebida como inovação sistêmica, sistema de inovação, talvez seja o grande eixo que tenha levado o Globelix a se mover. Né? Então, agora a gente tem que lembrar que 2003, né, era um período em que o mundo estava sorrindo, de uma certa maneira. Né? Quer dizer, o otimismo da transformação do milênio, né, da chegada do milênio, ele estava perpassado em todo lugar. Né? E pode parecer um pouco arrogante, não fui eu que fiz isso, então eu vou contar a arrogância, vocês vão acreditar ou não, mas não fui eu quem criou essa ideia. No seminário de 2002, um pequeno seminário que o Lundvall levou algumas pessoas para lançar a ideia do Globelix, e que nós aqui, malucamente, no Brasil, quando falam, onde é que vai fazer o primeiro? Os idiotas levantaram a mão, né? E depois a Marina, a Cristina, Helena, eu e outros colegas daqui, Márcia era estudante ainda, seguramos o rojão, não sei como saiu aquilo, então, depois que fizemos aquilo, qualquer seminário a gente faz na vida. Né? Porque ali não tinha grana, a única coisa de bom que tinha é que todos os europeus que vieram, eles pagaram a sua passagem e seus hotéis. Então ficou mais barato fazer um seminário dele. Jamais soube de alguma coisa desse tipo. Você trazia um Mick Nelson para cá, né, o Lundvall, todos eles vieram pagando as suas próprias passagens. Né? Quer dizer, alguns falam, por que se paga hoje? Não pagava, porque ali era um outro esquema, que a gente pode chegar nisso depois. Mas, enfim, em 2002, alguém falou, vamos fazer fora do Norte e vamos fazer primeiro nos grandes países que estão fora do Norte. E BRICS. Né? Então, parece arrogante, mas antes do Jim Neal sair com os BRICS, aliás, o deles não tinha África do Sul, a gente falou, vamos escolher um grande por continente para iniciar. Né? Chegamos aqui, fizemos no Rio, não sabíamos onde é que ia ser o segundo. Quando veio aqui o Xuringu, levamos para a China. Aí na China o Lundvall chega para nós aqui e falou, olha, achei um maluco para fazer na África do Sul, era o Rasga. Achei um outro maluco para fazer na Índia, era o Joseph. E depois a Rússia, que foi talvez uma das situações mais complicadas que a gente teve, que é a conversa para a botiquinha. Né? Não é para agora. Mas, enfim, a gente sai de um momento de otimismo na humanidade. Né? E estamos chegando, 15 anos depois, no momento de pessimismo da humanidade. A Judith já falou isso aqui, e não é à toa que a gente escolheu fazer esse ano na Grécia. Né?
A tragédia grega está um pouco por trás disso também. A democracia grega também está um pouco por trás, né? Porque a gente tenta sempre jogar questões, né? A rede é uma rede aberta, entende? Ela não é fechada, né? Ela não tem só economistas, aprendemos uns dos outros, todo mundo tem uma igualdade relativa de condições, mas a gente tenta jogar pontos para o debate que, de uma certa maneira, são importantes para a questão do desenvolvimento. Então, sem dúvida, essa questão que vai ser objeto da mesa que a Judite está amanhã aqui, que é algo que nós, economistas industriais, temos um pouco de... eu tinha mais no passado, hoje tenho menos, já, graças a Deus, né? Mas um pouco de receio de meter a mão, essa coisa que está um pouco longe, né, daquelas coisas que as estatísticas nos ajudam a ver melhor, né, as coisas que estão embaixo do radar, como dizem alguns, é um termo que não é muito bom, mas, enfim, é o que se popularizou, até a questões ligadas à sustentabilidade, e esse ano a gente escolheu a Grécia e tem muitos temas, mas tem dois que são de especial carinho, tá? Por que está sendo na Grécia e pelo momento que a gente vive. Quer dizer, uma é essa questão que é importante para nós, todos economistas industriais da inovação, né? Lembrar coisas que vários de nós já falamos. Fábio Weber era um que falava isso. Entende? Bom, isso tudo que vocês fazem aí, vocês esquecem as finanças, né? Vocês esquecem a macro. Entende? Então, esse ano vamos ter uma mesa, e está num dos eixos centrais da discussão, a questão de como a financiarização afeta as estratégias de inovação. Que tipo de problema ela traz. Né? Que é algo que a gente, academicamente, não pode se furtar. Entende? Eu digo isso para todos os alunos. Não adianta a gente olhar que no micro está uma coisa assim, a gente tem que fazer uma ponte com relação ao que está acontecendo nesse aspecto. O outro segundo ponto, porque é na Grécia também, é a questão da democracia. Entende? Quer dizer, a questão da democracia está tendo impacto em diversos países do mundo, o nosso é um exemplo claro, em que foi objeto um pouco da mesa anterior. Quer dizer, o Sistema Nacional de Inovação brasileiro está sumindo por conta de um ataque à democracia. A questão da democracia, ela afeta não apenas as estratégias empresariais, ela afeta todo o tecido social, que é, a partir da percepção que a gente tem, extremamente relevante e importante para gerar conhecimento e para gerar novidades no sistema ou inovações, se queremos ter. Então, esse ano vai ser uma coisa, eu espero que seja interessante, porque vamos tentar abrir um pouco esse debate, trazendo gente do mundo inteiro, vai estar ali para discutir um pouco como é que a democracia está afetando. Um brasileiro poderia falar horas sobre isso, né? Hoje a gente tem a notícia que o orçamento do CNPq já acabou. Então, para nós, tudo isso afeta. Né? Há 10 anos atrás, a gente conseguiu uma passagem, Ana estava falando disso, CAPES, FAPERJ, CNPq, para ir em congressos. Hoje não estamos conseguindo mais. Né? Nos afeta a todos, e nos afeta enquanto Sistema Nacional de Inovação. São questões importantes e eu acho que, de uma certa maneira, o futuro do Globelix, se continuar correndo bem como correu até agora, ele tem que ser de tentar acompanhar a evolução, né, da humanidade. Sair, como a gente está tentando sair saímos de um momento de otimismo e de aceleração do crescimento global puxado pela China, para chegar na crise de 2008 e, a partir de então, entrarmos nessa confusão que a gente está tendo e que está afetando, de uma certa maneira, todos nós. Quer dizer, tentar ligar o debate de inovação, né, sistemas de inovação, capacitações, aprendizagem, as transformações que a economia e a sociedade global passam, eu acho que é uma das missões mais relevantes para o Globelix. Né? A gente está passando, como a Judite disse, também por um momento de transformação institucional. Até agora, até o ano passado, a gente era uma sociedade aberta, entende? Sem regras, né? Anárquica, quase anárquica. Digamos. Não era anárquica porque eram tudo meio velhinho já, entende? Mas quase anárquica. Né? Passar para uma coisa mais estruturada, que tem uma Constituição, que tem regras de transferência de poder dentro dela, tem regras para continuar. E, a partir do ponto importante, levantado por ambos, de que a criação da rede ela se deu também, e particularmente através da criação de entidades regionais, né? Na África, na Europa, na Ásia, em alguns países, na América Latina, né?
O Globelix como um todo, ele passa a ser não mais anualmente, o ano que vem é o último, que ele será anual, em Gana, depois ele passa a ser bianualmente. Ele vai ser de 2 em 2 anos. A gente vai tentar dar uma força maior para que no ano intermediário as regionais possam fazer os seus seminários regionais. Né? E algumas delas estão andando mais rápido, outras estão engatinhando, e dentro desse trabalho todo, quer dizer, além das atividades principais, que são essa de ajudar, se é que isso é possível, doutorandos, né, a interagir ou na Finlândia, ou em Portugal, ou na África do Sul, ou no Brasil, como já fizemos uma vez, a interagir com os mais velhinhos, né, e discutir suas teses, né, terem a oportunidade, como vários de vocês tiveram, de debater e interagir, né, e das conferências anuais, que são essas coisas mais abertas, né, que gente do mundo inteiro participa, né, e que é aberta a um diálogo de temas e de regiões. E também, ao longo desse tempo, várias iniciativas, não dá tempo de falar, mas vocês sabem disso, a maior parte, de tentativas exitosas, muitas vezes complicadas, da realização de projetos de investigação sobre temas específicos foram feitas. Né? Aqui no próprio LALIX a gente já fez várias coisas como essa. A Judite com a Gabriela, né, editaram 2 livros, ou seja, 2, outra dela com o Gustavo Crespo, que foi resultado de alguns seminários que a gente já fez, tanto no Brasil quanto no México, e a perspectiva é que a gente continue seguindo nessa direção. Quer dizer, é uma sociedade aberta, né, é uma sociedade que tenta, de uma forma relativamente barata, porque ela não tem, né, ninguém paga nada para ela vive de fundos, e um dos problemas que a gente tem hoje é esse. Até 4 anos atrás, cada país que organizava bancava a conta inteira. Né? E 4 anos para cá você não consegue mais. Né? Eu não faria, nós não faríamos mais no Globelix no Brasil hoje. Né? Se fizermos há 15 anos atrás com pouco dinheiro, mas pegando na CAP, no CNPq, hoje em dia a FAPESG já não paga a conta de 3 anos para cá. Né? Não existe mais isso. Então, de 4 anos para cá, a gente começou a ter uma forma diferenciada, mas de pagamento das conferências por parte dos participantes. Quer dizer, se é um europeu, ele paga 650 euros. Se é um indiano, ele paga menos que isso. Se é um latino-americano, paga menos que isso. Se é um estudante de doutorado, ele paga, às vezes, 120 euros, né? Que não cobre nem o custo do hotel que ele vai ficar ali. Tem um cross-subside ali que funciona. Então, o futuro é aberto, de uma certa maneira, pela perspectiva de ampliação das redes regionais, né, que a gente está trabalhando nisso, em alguns casos, como eu dizia, mais outros menos. Uma, digamos, desaceleração desse processo de ter seminários todo ano, até porque, como a Judite lembra bem, você apresenta no ano seguinte você tem que apresentar um outro paper 3 meses depois, é um caos sempre. Porque eu me lembro sempre de um orientador antigo meu, que logo que eu cheguei para fazer a minha dissertação universitária, me disse, fica tranquilo, você não vai fazer nada que vai mudar o mundo, não. Tá? Um bom acadêmico faz um artigo bom por ano. Tá? Infelizmente, as métricas que estão aí são totalmente contrárias, porque elas usam coisas da física, da biologia, onde cada orientador escreve 50 artigos com seus orientandos, que não é o caso da nossa área. Né? Mas a gente é submetido a essa métrica. Então, fica mais difícil de você produzir com qualidade para apresentar no seminário internacional. Vamos fazer de 2 em 2 anos. Mas vamos tentar seguir nessa iniciativa de juntar um debate sobre inovação, aprendizagem. A gente tem que lembrar que todos esses temas que a gente está falando aqui têm contribuições latino-americanas de 50 anos para trás. Antes dos europeus falarem em learning, o Jorge Cato já escrevia em 75 textos sobre aprendizagem na América Latina da inovação. O Jacó chegou, acho que, a participar de um projeto desse, do Jorge, que é um dos ativos participantes da rede. Antes de... Então, as pessoas falam de aprendizagem e esquecem que o Cato escrevia sobre isso nos anos 70. Faz tempo, coisas muito ricas para a nossa história. Enfim, juntar essas coisas com esse debate que é sempre enfiado por todos nós, mas aceito por todos, que é a questão de linkar isso com a questão do desenvolvimento. Para nós não existe esse debate de inovação,
capacitações, se a gente não juntar isso com a transformação da sociedade e da humanidade em que a gente está vivendo. Obrigado.